Louis Honslev. Prolegômenos a uma teoria da linguagem. Capítulo 9. Princípio da análise. Partindo do texto como dado e procurando indicar o caminho para uma descrição não contraditória e exaustiva deste texto por meio de uma análise, isto é, uma passagem dedutiva da classe para o componente e do componente para o componente de componente, conferir capítulos 4 e 6. É necessário que os níveis mais profundos do sistema de definições da teoria da linguagem, conferir capítulo 8, tratem do princípio dessa análise, determinando sua natureza e os conceitos que dela participam. São exatamente esses primeiros níveis do sistema de definições que abordaremos quando começarmos a refletir sobre o procedimento que a teoria da linguagem deverá escolher, para cumprir sua tarefa. Como a escolha de uma base de análise depende de sua adequação, em relação às três exigências contidas no princípio do empirismo, essa escolha variará conforme os textos. Portanto, não pode ser fixada de modo universal, mas apenas por um cálculo geral que leve em consideração todas as possibilidades concebíveis. O próprio princípio da análise, no qual e apenas no qual estamos interessados no momento, apresenta, ao contrário, aquilo que é universal. Esse princípio deve, entretanto, estar em conformidade com as exigências do empirismo, e nesse caso, é a exigência de exaustividade que apresenta o maior interesse prático. É preciso proceder de modo tal que o resultado da análise seja exaustivo, no sentido mais amplo do termo, e que não introduzamos desde o início um método que nos impeça de registrar fatores que, por meio de outra análise, poderiam ser evidenciados como pertencentes ao objeto que constitui a matéria da linguística. Em suma, o princípio da análise deve ser adequado. Segundo o realismo ingênuo, a análise deveria reduzir-se à decomposição de um dado objeto em partes, que por sua vez, seriam novos objetos, divididos novamente em partes, e assim por diante. Mas mesmo nesse caso, o realismo ingênuo teria de escolher entre várias decomposições possíveis. Reconhecesse, portanto, sem dificuldade, que o essencial não é dividir um objeto em partes, mas sim adaptar a análise de modo que ela seja conforme às dependências mútuas existentes entre essas partes, permitindo-nos dar conta dessas dependências de maneira satisfatória. Esse é o único modo de assegurar a adequação da análise e de dela fazer, segundo a teoria metafísica do conhecimento, um reflexo da natureza, do objeto e de suas partes. As consequências dessa constatação são essenciais para a compreensão do princípio de análise, tanto quanto suas partes. O objeto examinado só existe em virtude desses relacionamentos ou dependências. A totalidade do objeto examinado é apenas a soma dessas dependências, e cada uma de suas partes se define apenas pelos relacionamentos que existem, 1. Entre ela e outras partes coordenadas, 2. Entre a totalidade e as partes do grau seguinte, 3. Entre o conjunto dos relacionamentos e dependências e essas partes. Os objetos do realismo ingênuo reduzem-se, então, a pontos de intersecção desses feixes de relacionamentos. Isso significa que só eles permitem uma descrição dos objetos, que não podem ser cientificamente definidos e compreendidos senão desse modo. Os relacionamentos ou dependências que o realismo ingênuo considera secundários, e como pressupostos dos objetos, tornam-se, para nós, essenciais. São a condição necessária para que existam pontos de intersecção. O reconhecimento de que uma totalidade não se compõe de objetos, mas de dependências, e de que não é a substância, mas sim os relacionamentos internos e externos que têm existência científica, não é novo em si, mas, na linguística, parece sê-lo. Postular objetos como algo distinto de seus relacionamentos equivale a introduzir um axioma supérfluo e uma hipótese metafísica das quais a linguística deve se libertar. De fato, pesquisas linguísticas recentes já se aproximam do reconhecimento de certos fatos que, desde que estudados a fundo, deveriam logicamente conduzir a essa concepção. Desde Ferdinand de Saussure, sustentou-se frequentemente que certos fatos de uma língua se encontram em tal interdependência que uma língua não pode apresentar um deles sem apresentar também o outro. Essa ideia é justa, embora muitas vezes tenha sido levada longe demais ou explorada de modo abusivo. Tudo indica que Saussure reconheceu a prioridade das dependências na língua. Por toda parte ele procurou relacionamentos e afirmou que a língua é forma, e não substância. Neste ponto de nosso estudo, devemos evitar cair em um círculo vicioso. Se pretende, por exemplo, que o substantivo e o adjetivo, ou a vogal e a consoante, pressupõem-se mutuamente,
De modo que uma língua não pode ter substantivos sem adjetivos e vice-versa, nem pode ter vogais sem consoantes e reciprocamente, proposições que de nossa parte acreditamos poder afirmar como teoremas, então sua verdade ou falsidade dependerá das definições adotadas para esses conceitos. Assim, encontramos aqui um terreno difícil. Essas dificuldades são agravadas pelo fato de que os casos de dependência mútua ou interdependência, aos quais nos limitamos até agora, extraem sua existência do sistema da língua e não de seu processo. Conferir capítulo 2. É exatamente esse tipo de dependência, e não outros que procuramos. Além das interdependências, é necessário prever, item dependências unilaterais, em que um dos termos pressupõe o outro, mas não o contrário, item dependências mais frouxas, em que dois termos não se pressupõem mutuamente, mas podem coexistir, no processo ou no sistema, em oposição a termos incompatíveis que se excluem mutuamente. Para designar essas diferentes possibilidades, adotaremos provisoriamente termos operacionais. Item as dependências recíprocas chamaremos interdependências. Item as dependências unilaterais chamaremos determinações. Item as dependências frouxas chamaremos constelações. Podemos ainda distinguir essas três espécies de dependências conforme apareçam em um processo ou em um sistema. Item solidariedade, interdependência no processo. Item complementaridade, interdependência no sistema. Item seleção, determinação no processo. Item especificação, determinação no sistema. Item combinação, constelação no processo. Item autonomia, constelação no sistema. É útil dispor assim de três conjuntos de termos, o primeiro para o processo, o segundo para o sistema e o terceiro válido para ambos. Com efeito, o mesmo conjunto de termos pode ser considerado tanto como processo quanto como sistema, dependendo do ponto de vista adotado. A teoria é um exemplo. Pode-se considerar a hierarquia das definições como um processo, em que se enuncia, escreve ou lê uma definição após outra, ou como um sistema, que potencialmente subentende um processo possível. Item-se vista como processo, a seleção entre as definições. As anteriores são pressupostas pelas seguintes, mas não o contrário. Item-se vista como sistema, a especificação entre as definições. Como neste ponto nos interessa a análise de um texto, é o processo que reterá nossa atenção, e não o sistema. É fácil encontrar solidariedades nos textos de uma língua. Por exemplo, em muitas línguas conhecidas, a solidariedade entre morfemas de diferentes categorias no interior de uma mesma forma gramatical. O morfema de uma categoria aparece sempre acompanhado de um morfema de outra categoria, e reciprocamente. O substantivo latino, por exemplo, sempre comporta um morfema de caso e um de número, nunca se encontra um sem o outro. Os casos de seleção, entretanto, são ainda mais notáveis. Alguns são conhecidos desde muito tempo sob o nome de regência, embora este conceito permaneça mal definido. Pode haver seleção entre uma preposição e seu objeto. Em latim, sine pressupõe a existência de um ablativo no texto, enquanto o inverso não é verdadeiro. Em outros casos, a combinação, como entre AB e o ablativo, coexistem, mas não necessariamente, já que AB pode também funcionar como prefixo verbal. Já entre AD e o ablativo, há exclusão mútua. Sob outra perspectiva, de caráter universal, pode-se afirmar solidariedade entre a preposição e o objeto. O objeto de uma preposição não pode existir sem ela, nem ela como sine sem o objeto. A linguística tradicional tratou tais dependências de modo sistemático apenas na medida em que existiam entre duas ou mais palavras, mas não no interior de uma única palavra. Essa atitude está ligada à divisão clássica da gramática em morfologia e sintaxe, divisão sustentada desde a antiguidade. Contudo, seguindo certas tendências recentes, logo veremos que será necessário abandonar essa tese por ser inadequada. Levando-a ao extremo, a morfologia só serviria à descrição do sistema e a sintaxe apenas ao processo. Mas essa distinção conduz a um paradoxo. Só seria possível registrar as dependências do processo entre palavras na frase, mas não no interior da palavra e nem entre suas partes. Ora, não é preciso renunciar a todas as concepções tradicionais para reconhecer que existem no interior da palavra dependências análogas às que as palavras contraem entre si na frase, dependências igualmente suscetíveis de análise e descrição. Por exemplo, a estrutura de uma língua pode ser tal que o mesmo radical apareça com ou sem sufixo de derivação. Há então seleção entre radical e sufixo. Em termos mais gerais, há sempre seleção,
já que um sufixo pressupõe necessariamente um radical, mas não o contrário. Mesmo os conceitos da linguística tradicional exigem, em última instância, uma definição baseada na seleção, como a que distingue entre oração principal e oração subordinada. O mesmo ocorre entre os componentes da desinência da palavra, que também mantém dependências dessa natureza. Assim, a solidariedade entre morfemas nominais pode, em certas condições, ser substituída por seleção ou por combinação. Um substantivo pode apresentar ou não um morfema de comparação. Nesse caso, a seleção, pois o morfema de comparação pressupõe um morfema casual, mas não o contrário. Entre um caso particular, como o acusativo, e um número particular, como o plural, a combinação, pois podem coexistir, mas sem implicação necessária. Só a solidariedade entre os paradigmas considerados em seu conjunto. Pode-se ainda aplicar esse princípio à sílaba. Em muitas línguas, ela se divide em parte central, vogal ou consoante sonora, e parte marginal, consoante ou consoante não sonora. A parte marginal pressupõe a coexistência de uma parte central, mas não o contrário, caso de seleção. Esse princípio está presente nas definições de vogais e consoantes que remontam à antiguidade. Portanto, deve-se considerar como certo que um texto e qualquer de suas partes são analisáveis em componentes definidos por dependências dessa natureza. O princípio da análise consistirá, assim, no reconhecimento dessas dependências. As partes definidas pela análise devem ser consideradas como pontos de intersecção de feixes de relacionamentos. Não se pode, porém, empreender a análise antes que essas dependências sejam descritas em seus tipos principais, já que a base da análise deve ser escolhida, em cada caso particular, conforme os relacionamentos pertinentes. Só assim a descrição poderá ser exaustiva.